Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, mais uma vitória do Sport no Campeonato Pernambucano. Um jogo, sinceramente, chato de assistir, tá? Vou dar minha opinião logo de cara aqui. Chato de acompanhar, burocrático. Pra mim, um jogo que o Sport venceu muito mais pela incompetência do Maguari do que pelo mérito do time. Óbvio, você vencer uma partida, claro que você não é de todo mal, sabe? Tem alguns pontos que eu vou falar aqui desse primeiro tempo do Sport, desse segundo tempo do Sport, dessa vitória do Sport. Mas a verdade é que o Sport é um time como se fosse um laboratório, sabe? Sabe aqueles tubos de ensaio? O Mariano Sosso é o cientista, ele está misturando as coisas para tentar encontrar uma fórmula, tá? Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, os grandes destaques você vê aqui no canal do Luna, então dá essa moral pra gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá. O Mariano Sosso, mais uma vez, ele surpreende na escalação, né? Ele coloca uma escalação que a gente não esperava, né? Algumas modificações, sim. Né? O que é que ele fez? Ele tirou o Rosales e colocou o Lucas Ramon. Essa era uma substituição esperada para o Sport, né? Porque o Rosales estava muito abaixo. Mas aí ele surpreende colocando o Ítalo, o Lucas, acho que é o Lucas, para não só falar uma bobagem aqui, mas ele faz uma escalação que a gente não esperava, né? Ele coloca o Fábio Matheus para jogar, ele coloca o Lucas André, isso mesmo, e coloca o Ítalo. Ele entra com um time com 2 zagueiros, 3 volantes, 3 atacantes, 2 laterais, mas sem um meia de criação. E eu acho que esse foi o grande ponto que prejudicou o Sport durante a partida, tá? Ele coloca para jogar o Fabrício Domingues na ponta direita, e eu já posso começar falando aqui, para mim foi o melhor jogador do Sport na partida. Foi o jogador que buscou mais jogadas diferentes, tentou jogadas com infiltração, cruzamento na área, drible. Ele e o Romarinho, tá? O Romarinho eu vou falar mais pra frente também. Mas o Fabrício Domingues, ele foi muito mais eficiente, né, nessa busca por tentar criar jogadas, por tentar jogar ofensivamente no ataque do Sport, que começa o jogo com muitas oportunidades, com algumas finalizações, alguns cruzamentos, mas muito sem efetividade. E a gente via que o jogo se baseava dessa forma, né? Defesa, volante, volantes, ataque. E tinha um vácuo ali no meio, né? O Sport não tinha um jogador para criar. Afinal de contas, ele colocou 3 volantes. Quando foi anunciada a escalação, eu até imaginei que um desses volantes iria jogar de meia, né? Mas não foi. Vocês viram o barulho de ventilador aqui, tá, gente? É porque o calor tá infernal, tô em casa, não tem para onde correr, né? E o Sport acaba achando um gol, né? Num vacilo do goleiro Juliano, do Maguari. Ele vai sair no chutão, o Coutinho entra de carrinho, a bola resvala no Coutinho e acaba entrando, fazendo 1-0 para o Sport. Um gol encontrado, como eu falei. Por quê? Porque o Sport não tinha criatividade no primeiro tempo. Muito sólido na defesa, também o Maguari não exigia muita coisa, né? Muito organizado com os 3 volantes na marcação, mas ofensivamente não tinha um jogador para fazer essa ligação meio e ataque. O Romarinho, que para mim foi o segundo melhor jogador da partida, buscou o jogo inteiro as jogadas individuais, e isso não é uma coisa ruim, tá? Para mim é uma coisa boa. Eu falei até no Cast FC que o Romarinho é um jogador difícil de se encontrar, né? Um jogador difícil de você ver no Sport, inclusive, que busca o drible, que busca quebrar as linhas, que busca finalizar de direita, de esquerda. É um jogador muito virtuoso, cara. Então, ele e o Fabrício Domingues, para mim, foram os melhores jogadores do primeiro tempo. No segundo tempo, a gente teve um problema na transmissão, eu já quero adiantar para vocês. É mais um erro da federação, tá? Porque o canal Gold, ele contrata os direitos de imagem. Só que quem faz a criação das imagens, a captação das imagens, é a empresa que é contratada pela Federação Pernambucana. Então a gente ficou 11 minutos sem assistir o primeiro tempo por conta da Federação Pernambucana, que faz um trabalho bizarro mais uma vez esse ano, né? Faz um trabalho bizarro ali na organização de datas, suspendendo fotógrafo, uma bagunça generalizada, e mais uma vez agora confirmou. A empresa que eles contratam acaba fazendo uma transmissão porcaria, essa aqui é a verdade, né? Porque deixou a gente 11 minutos sem assistir o segundo tempo.
Segundo tempo volta, né, do que eu consegui ver, do que eu consegui assistir do segundo tempo. O Sport mantém a mesma postura, faz algumas substituições, tira o Fábio Matheus, coloca o Felipe, né, coloca o Kaique para jogar, coloca o Alan Ruiz para jogar, mas o Sport continua sendo um time sem criatividade no futebol burocrático. O grande destaque para mim no segundo tempo foi o Romarinho, que tentou muitas jogadas individuais, tentou criar algumas situações de gol ali, e para mim foi o único jogador realmente no segundo tempo que conseguiu fazer algo diferente. No mais, a defesa não teve problema, só no finalzinho do jogo o Maguari foi para aquele abafa de final de jogo, né, que é muito mais natural pelo Sport que recuou e cansou do que pelo próprio Maguari, que é um time extremamente limitado, sabe? É um time extremamente limitado, e o Sport fez o feijão com arroz, sabe? Jogou pro gasto, fez 1-0 e segurou esse 1-0 até o final da partida. É vice-líder por enquanto, porque ainda alguns times ainda vão jogar, o Retrô ainda vai jogar, o Santa Cruz ainda vai jogar, então quando terminar dessas partidas, a gente vai saber a colocação que o Sport vai finalizar nessa rodada, nessa quarta rodada do Campeonato Pernambucano. É um momento de testes ainda, sabe? O Mariano Souza vem testando bastante. Acredito que esse tipo de jogo contra Maguari, contra Porto, sabe? São jogos que o Sport pode se dar ao luxo de testar. Mas contra Retrô não tem como fazer isso, clássicos não tem como fazer isso. Só que vai chegar ao limite, sabe? Vai chegar ao limite onde o Mariano Souza vai precisar, de fato, colocar uma cara para o Sport. Hoje, ele ainda tem crédito. Tem crédito porque é um jogo, como eu falei, que dava para testar, dava para buscar algo diferente, dava para enxergar algumas coisas. Alguns pontos que eu observo nesse time do Sport, por mais que ainda não esteja no ápice do que ele pode entregar, o Alan Ruiz tem que ser titular porque o Sport já tem uma referência de meio campo. Ou utilizar o Paulo Vilhena, né? O Paulo Vilhena, o Pedro Vilhena, toda vez eu confundo com o ator da Globo. Mas o Pedro Vilhena tem que ser utilizado também porque é um jogador de meia, mas tem que ter um meia de referência. Tem que ter um homem de criação, tá? Fábio Matheus não pode ser reserva nesse time. Não foi hoje e não pode ser reserva nesse time, tá? O Sport precisa encontrar realmente ali uma forma de que o meia consiga ligar os atacantes. Eu vejo o Romarinho perdendo muito tempo tendo que vir buscar a bola. Talvez se o Romarinho tivesse recebendo mais bolas em oportunidade de gols, talvez ele estivesse entregando até mais, mas consegue entregar na individual. No mais foi isso. O Sport jogou pro gasto, essa é que é a verdade, e conseguiu uma vitória burocrática, conseguiu um resultado burocrático de 1-0. Mas eu quero ver a tua opinião, fala pra mim o que você achou desse jogo. Eu confesso, como eu falei no início do vídeo, eu achei um jogo muito ruim, sabe? Tirando o Alan Ruiz, né? O Alan Ruiz não, desculpa, o Romarinho e o Fabrício Domingues, foi um jogo muito cansativo. Mas eu quero ver a tua opinião, fala aqui nos comentários o que você acha. E é claro, qualquer outra informação eu volto a qualquer momento e trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.